Em 1920, um cientista de Harvard colocou ratos em um labirinto com duas saídas. Um caminho era bem iluminado, mas eletrificado. O outro era escuro, mais seguro. O rato tentou a saída iluminada, levou um choque. Tentou de novo. Levou um choque, de novo e de novo. Após 165 tentativas dolorosas, ele finalmente aprendeu a seguir o caminho escuro. 15 anos depois e 30 gerações depois, os ratos precisaram de apenas 20 tentativas. Eles estavam ficando mais espertos. A solução foi transmitida geneticamente. Isso não deveria acontecer. Um cientista na Escócia tentou o mesmo experimento com um grupo completamente diferente de ratos. Os ratos dele começaram com 25 tentativas, como se já soubessem a resposta do quebra-cabeça. O conhecimento atravessou o oceano, e ninguém conseguia explicar como. Lamarckismo, ou herança lamarquista, é a ideia de que um organismo pode transmitir habilidades adquiridas durante sua vida, como um rato aprendendo a evitar choques elétricos ou um humano aprendendo a lançar uma bola de futebol. A teoria leva o nome do zoólogo Jean-Baptiste Lamarck, que a propôs em 1809, e a teoria é considerada errada. A biologia padrão diz que o conhecimento não pode ser herdado. Apenas características podem: cor dos olhos, inteligência, alergias, mas não conhecimento, não informação. O psicólogo de Harvard, William McDougall, testou essa teoria em 1920. A configuração era simples: ratos e um labirinto de água. Ele usou ratos Wistar, comuns em laboratórios porque são geneticamente idênticos. Perfeitos para esse experimento. O labirinto tinha duas saídas. Uma era bem iluminada e fácil de encontrar. A outra saída era escura. A saída iluminada dava um choque elétrico. A saída escura era segura. E McDougall acrescentou um detalhe: a saída iluminada se movia, ora à esquerda, ora à direita. Os ratos não conseguiam memorizar direções. Precisavam aprender uma regra: evitar a luz. Então as crianças vão para a luz. A paz e serenidade na luz. Os ratos tendem a evitar a escuridão e nadar para a saída visível. Qualquer animal, inclusive você, faria isso. E foi o que aconteceu. Os ratos de McDougall nadaram em direção à saída iluminada, levaram choque, voltaram, tentaram de novo e levaram choque novamente, às vezes mais de 300 vezes. Em média, a primeira geração precisou de 165 tentativas antes de aprender que escuro significa segurança. Luz significa dor. Depois, McDougall cruzou os ratos e testou seus descendentes. Ele selecionou os pais aleatoriamente, sem escolher os mais inteligentes. Ele pegava 2 ratos e colocava seus descendentes no labirinto para observar o comportamento. Segundo a biologia padrão, a nova geração deveria começar do zero e fazer cerca de 165 tentativas. Não foi isso que aconteceu. A segunda geração foi melhor, 141 tentativas em média. A terceira geração, 118. Na oitava geração, os ratos faziam cerca de 56 tentativas. Foi então que McDougall notou algo estranho. A melhora não estava diminuindo. Ela estava acelerando. Mais 8 gerações. A média caiu para 41. Mais 8 caiu para 29. Na 30ª geração, os ratos estavam resolvendo o labirinto com apenas 20 tentativas. O que seus ancestrais levavam 165 tentativas para dominar, eles dominaram em 20. Eles eram 8 vezes mais rápidos para aprender a mesma tarefa. McDougall tentou quebrar o padrão, dividiu sua colônia e passou a criar apenas os ratos que aprendiam mais devagar, cruzando os piores de cada geração entre si. Esses ratos deveriam ter continuado lentos ou até piorado, mas também ficaram mais rápidos. Mesmo ritmo de melhora que a linhagem criada aleatoriamente. Os aprendizes mais lentos estavam produzindo descendentes que aprendiam mais rápido do que seus pais, geração após geração. McDougall publicou seus resultados com cuidado, sem afirmações extravagantes, sem declarações revolucionárias, apenas os dados. 30 gerações, milhares de ratos, cada teste documentado. Ele escreveu em suas anotações privadas que Lamarck poderia estar certo. Habilidades podiam ser herdadas, mas a genética não funciona assim. Só que era exatamente isso que estava acontecendo no laboratório dele.
Os ratos estavam herdando algo, não genes, não treinamento. Eles herdavam a habilidade de resolver um quebra-cabeça que seus pais aprenderam com dor e repetição. O que estava acontecendo não era genético, porque não apenas as habilidades estavam sendo transmitidas entre gerações, elas estavam sendo transmitidas por toda a espécie, em todo o mundo. F.A.E. Crew era um geneticista em Edimburgo, um pioneiro em genética animal. Ele achava que McDougall era descuidado, então, em 1923, ele criou seu próprio experimento para provar isso. Ele montou o mesmo labirinto de água, com ratos Wistar e apenas genes diferentes. Mas ele também criou um grupo de controle, o que McDougall não fez. Havia uma linhagem de ratos treinados e outra de não treinados. Agora sim, temos um duelo de nerds. No canto, com paletó de tweed e óculos grossos, está o psiquiatra William McDougall, chamado psicossocial ou Freud furioso. E no outro canto, também vestindo um paletó de tweed e óculos de aro grosso, está o geneticista da equipe F.A.E., também conhecido como Fenótipo Fu, também conhecido como Janice Wilder. Bem-vindos à confusão no DNA, vamos nos preparar para a luta. Cruel esperava que ratos treinados dominassem o labirinto em cerca de 20 tentativas, o que ocorreu. Já os não treinados levariam, em média, 165 tentativas. Eles tentaram, em média, 25. Os ratos de McDougall levaram 30 gerações para desvendar o labirinto. Esses ratos não tinham nenhuma ligação genética com aqueles, e precisaram de apenas 25 tentativas no primeiro dia. W. E. Agar, um cientista da Universidade de Melbourne, conduziu um estudo semelhante por 20 anos. Mesmo resultado. Treinados e não treinados, parentes e não parentes, laboratórios diferentes, países diferentes, não importava. O conhecimento estava se espalhando por toda a espécie. Mas não eram só os ratos. Por anos, o leite era entregue nas portas em garrafas de vidro, com tampas de alumínio. Nem acredito que tenho idade para lembrar disso, mas tenho. Em 1920, em Southampton, Inglaterra, os chapins azuis aprenderam algo útil sobre o leite. Espera. Ah, droga. Você acabou de dizer um pássaro de tico azul? Sim, às vezes são chamados de blue caps, mas tecnicamente são blue caps, certo? Por favor, pare de dizer isso. Azul? Ei, vamos falar sobre chapins azuis e leite por um tempo. Vamos sim. Ah, querida, é manhã de Natal e o Papai Noel foi generoso com o papai. Aqui está o que os pássaros. Chapins azuis. Veja o que eles descobriram sobre leite. Fure a tampa de alumínio, beba a nata. Esse comportamento se espalhou pela Grã-Bretanha, e na década de 1940, todos já faziam isso. Vá em frente. Todos os chapins azuis faziam isso. Ei, você tem alguma história sobre peitos azuis ou seios turquesa? Não. Algumas latas, picos azul lavanda, melões da meia-noite. Não. Ah, bolinhos de jeans, sacos de areia safira. Já chega. Eu não consigo respirar. Eu não consigo ser humana. Pode-se argumentar que os pássaros observavam e aprendiam esse truque entre si. Mas então veio a Segunda Guerra Mundial. O alumínio era usado em aeronaves, por isso as tampas de papel alumínio acabaram. Usaram madeira ou metais mais baratos e duros. Azul. Os chapins azuis não conseguiam passar. Eles vivem poucos anos, então, quando a guerra terminou, todos os pássaros que perfuraram uma tampa já estavam mortos. Toda a geração que sabia o truque havia desaparecido. Mas quando os tampinhas de alumínio voltaram, os chapins azuis estavam furando eles de novo. Pássaros que nunca tinham visto o truque, em toda a Grã-Bretanha, todos ao mesmo tempo. Isso não era genética, memória ou observação. Essa era uma habilidade de alguma forma codificada na própria espécie. Mas isso também pode ocorrer com coisas não vivas, como cristais. Quando os químicos sintetizam um novo composto, fazer com que ele cristalize pela primeira vez pode levar meses ou anos. Diferentes temperaturas, diferentes solventes, diferentes pressões. As moléculas simplesmente não se organizam.
Elas não formam um padrão até que, um dia, formam. E então, algo estranho acontece. Um composto que resistiu à cristalização por décadas, de repente começa a cristalizar em todo lugar, na Terra. O glicerol foi um líquido por séculos. Ninguém conseguia cristalizá-la. Então, em 1867, um barril cristalizou durante o transporte para Viena. Depois disso, o glicerol começou a cristalizar facilmente em todo lugar. Xilitol, mesma história. Décadas de fracasso, depois um sucesso, e então sucesso em todo lugar. Ratos, pássaros, cristais. Eles transmitiam comportamentos entre si no mundo todo. Algo tinha que estar carregando essa informação. Algo que não podíamos ver. Algo que não entendíamos. Em 1981, um jovem cientista de Cambridge encontrou um padrão. Não só as espécies podiam passar informações para qualquer lugar do mundo, elas podiam passar informações através do tempo. Em 1973, Rupert Sheldrake estava sentado em seu laboratório em Cambridge, olhando para uma planta de feijão. Ela estava fazendo algo que não deveria ser possível, de acordo com tudo o que ele sabia sobre bioquímica. Sim, espera aí. O nome do cara era Rupert Sheldrake. Sim, por quê? Esse é o tipo de nome que vai te custar uma fortuna em dinheiro de lanche. Acho que não rolava muito bullying em Cambridge. Ah, acorda, humano! Cuecão é universal. Aposto que até Stephen Hawking teve que engolir a própria cuequinha de vez em quando. Ele passava o dia todo sentado nisso. Enfim, as plantas de feijão são trepadeiras e não ficam de pé sozinhas. Precisam de uma estrutura, como parede, cerca ou árvore para crescer. Ele cultivava plantas usando vasos e pequenos postes de madeira como suporte. O mesmo método toda vez. A planta brota, cresce em direção ao poste e começa a subir. Mas essa planta de feijão, em particular, estava fazendo algo muito estranho. Ela estava crescendo em direção a um poste que ainda não estava lá. Ela crescia em direção ao poste. E estaria no futuro. Agora, Sheldrake era um cientista sério, bolsista de Cambridge, Harvard, doutorado em bioquímica, diretor de estudos aos 31 anos. Sua pesquisa sobre hormônios vegetais ainda está nos livros didáticos atuais. Mas essa planta de feijão o incomodava. As plantas não têm olhos. Elas não têm sistema nervoso. O suporte só seria instalado dali a 2 dias, mas o feijão já estava mudando seu padrão de crescimento, já se preparando para subir em algo que ainda não existia. Ele já tinha visto isso antes, milhares de vezes, todo biólogo já viu, eles só não falam sobre isso. O DNA, na verdade, não contém o projeto do que um organismo se torna. Uma bolota tem o mesmo DNA em cada célula, mas essas células se transformam em raízes, folhas, galhos. Elas se organizam formando uma árvore e ninguém consegue realmente explicar como elas sabem fazer isso. Pense no DNA como blocos de Lego. Um conjunto de Star Wars e um conjunto de Castelo usam exatamente as mesmas peças. A única diferença é o formato final. Moscas da fruta, bananas e humanos compartilham grande parte do DNA, mas se tornam organismos totalmente diferentes. O formato final não está no DNA. Algo mais está guiando o processo. Uma noite, ao voltar para casa pelo rio Cam, Sheldrake teve um momento de clareza. Talvez a natureza tenha uma memória. Quando qualquer sistema se organiza, um cristal se formando, uma planta crescendo, um animal aprendendo, ele cria o que Sheldrake chamaria de campo mórfico, uma memória na natureza. Um sistema semelhante pode ressoar com esse campo e acessar essa memória. Ou seja, um pássaro aprendendo a perfurar o papel alumínio, cristais aprendendo a se formar. E quanto mais essa memória é acessada, mais forte ela fica. E isso influencia tudo o que vem depois, através do espaço e do tempo. Nenhuma conexão física é necessária. Porque essa memória agora faz parte da natureza. De toda a natureza, em todos os lugares. Para sempre. Em 1974, Sheldrake mudou-se para a Índia para trabalhar em um instituto agrícola. Esse era o seu trabalho durante o dia. À noite, ele passava o tempo em um mosteiro. E por 18 meses, entre orações e meditação, ele escreveu um livro
propondo que o universo tem memória. Ele chamou isso de uma nova ciência da vida. Ele publicou o livro em 1981. O principal jornal científico do mundo respondeu pedindo que o livro fosse queimado. A teoria da ressonância mórfica custou a carreira de Sheldrake e, alguns anos depois, quase lhe custou a vida. Em setembro de 1981, John Maddox, editor da Nature, então o jornal científico mais prestigiado do mundo, escreveu um editorial sobre o livro de Sheldrake. Ele disse que era o melhor candidato à fogueira em muitos anos. A Nature publica laureados com o Nobel, Einstein, Watson e Crick, Darwin. Pedir por queima era algo sem precedentes na história moderna do jornal. Maddox comparou o livro ao Mein Kampf de Hitler e ao seu potencial de causar danos. Ele não dizia que Sheldrake estava errado, mas que era perigoso. Maddox chegou a dizer: Sheldrake não é um verdadeiro teórico científico. Isso nem é uma teoria. É um exercício de pseudociência. Sheldrake não propõe uma teoria científica. Sheldrake está apresentando ideias dissidentes em vez de ciência. E isso pode ser condenado. Mas é exatamente a linguagem que os papas usaram para condenar Galileu. E pelos mesmos motivos isso é heresia. Professores interessados em ressonância mórfica silenciaram. Pós-graduandos foram alertados a se afastar. O financiamento acabou. Quanto mais o establishment atacava Sheldrake, mais pessoas liam seu trabalho. O editorial sugerindo queimar livros tornou o livro de Sheldrake um best-seller. Ele virou o biólogo mais comentado da Grã-Bretanha de um dia para o outro. Não pela ciência, mas por tentarem suprimi-la. Mas o pior ataque a Sheldrake não foi intelectual. Em 2 de abril de 2008, ele dava uma palestra em Santa Fé, quando um homem da plateia correu ao palco com uma faca. Ele esfaqueou Sheldrake na perna, então a segurança o imobilizou. O agressor disse à polícia e a um repórter depois que Sheldrake estava usando ele como cobaia em experimentos de controle mental telepático. Por 5 anos, o ferimento foi grave, mas Sheldrake se recuperou. E dias depois, ainda usando um andador, ele deu uma palestra intitulada Ciência e Esperança. Em março de 2013, Sheldrake fez uma palestra no TEDx chamada The Science Delusion. Ele desafiou o que chamou de os 10 dogmas da ciência moderna, que a natureza é mecânica, que a matéria é inconsciente e que a mente nada mais é do que atividade cerebral, esse tipo de coisa. Bem, TED tirou a palestra do canal deles no YouTube. Blogueiros protestaram contra isso. TED consultou o chamado Conselho Científico, mas nunca revelaram seus membros. A palestra era sobre dogmatismo científico. A resposta foi censura dogmática, mas as tentativas de silenciar Sheldrake continuavam saindo pela culatra. A palestra do TED banida teve milhões de visualizações em outros canais. O esfaqueamento virou notícia internacional. Cada ataque fazia mais pessoas perguntarem: do que eles têm tanto medo? Então, um canal de TV britânico teve uma ideia. Eles iriam testar a ressonância mórfica na maior escala já tentada. Então agora, havia 2 milhões de pessoas prestes a testar essa teoria ao vivo na TV. Em 1984, a televisão britânica realizou um experimento. Eles mostraram aos telespectadores um quebra-cabeça, um daqueles desenhos ocultos em que você fica olhando para pontos aleatórios, até que uma imagem apareça. Cerca de 2 milhões de pessoas assistiram. Em seguida, testaram pessoas que não viram a transmissão. Algumas estavam em cidades diferentes, outras em países distintos. Elas resolveram esse quebra-cabeça mais rápido que o grupo de controle testado antes da transmissão. E não foi só um pouco mais rápido, muito mais rápido. Os 2 milhões que assistiram ao programa deram à natureza uma nova memória, uma solução para esse quebra-cabeça. Sheldrake disse que isso poderia se aplicar a palavras cruzadas. Ele disse que as palavras cruzadas deveriam ficar mais fáceis de resolver ao longo do dia. À medida que mais e mais pessoas resolvem o quebra-cabeça,
elas estão criando e reforçando uma memória mórfica. Essa memória torna o quebra-cabeça mais fácil para quem tenta resolvê-lo pela primeira vez. Acho que é por isso que sou tão boa com as mulheres. Eu nem sei. Os homens Mariotti sempre tiveram números que até Wilt Chamberlain invejaria. Ok, que nojo. Valeu, valeu. Ótima intervenção. Jornais testaram a teoria do quebra-cabeça. O London Evening Standard notou que seus quebra-cabeças eram resolvidos 20% mais rápido à noite, após milhares de pessoas passarem o dia resolvendo-os. E então tem o efeito Flynn. Desde a década de 1920, os scores de QI aumentaram no mundo todo em cerca de 3 pontos por década. Cada geração tira notas mais altas do que a anterior nos mesmos testes. Especialistas atribuem isso a melhor nutrição, educação e habilidades para provas. Mas os avanços aparecem até mesmo em testes de reconhecimento de padrões que não dependem de educação. A ressonância mórfica diz: à medida que mais humanos dominam tarefas cognitivas, essas tarefas se tornam mais fáceis para todos. A pesquisa mais famosa de Sheldrake envolve cães. Ele documentou mais de 200 casos de cães que vão até a porta ou janela quando seus donos decidem voltar para casa. Não quando eles chegam em casa, mas quando eles decidem voltar. Os donos chegavam em casa em horários aleatórios, em veículos desconhecidos. Mesmo assim, os cães sabiam. Um cachorro, um terrier chamado JT, foi testado mais de 100 vezes. Em até 10 segundos após sua dona sair do trabalho, JT ia para a janela em 85% das vezes. A dona estava a 6 km de distância. Há também a sensação de ser observado. Shel Sheldrake fez 25 mil testes em que participantes tentavam adivinhar se estavam sendo observados por trás. Eles acertaram 55% das vezes. Deveria ser 50%. Agora, 5% pode não parecer muito, mas com esse tamanho de amostra enorme, é significativo. Todos nós já tivemos aquela sensação de que alguém está nos olhando. O livro Life Tide, lançado em 1979, trata de macacos na ilha de Koshima. Um deles aprendeu a lavar batatas doces no mar. Outros macacos copiaram ela. Quando 100 macacos aprenderam o truque, macacos em outras ilhas também começaram a lavar batatas. Como os ratos de MacDougall, o conhecimento também cruzou o oceano. Ratos e macacos ensinam uns aos outros em ilhas diferentes. Cães e plantas preveem o futuro. Pessoas resolvem quebra-cabeças mais rápido ao longo do dia. Eu só gosto de chapins azuis e leite. Tudo bem. Ei, o Luke Skywalker não bebeu aquela coisa em Os Últimos Jedi? Não sei do que você fala, nunca ouvi falar desse filme. Justo. Eu adoro o conceito de ressonância mórfica, mas será que é verdade? Bem, vamos começar com as más notícias. A história do macaco é totalmente inventada. Bly Watson pegou observações reais de primatólogos e acrescentou um pouco de ficção para se divertir. Formações de cristal também têm explicação convencional. Quando cientistas sintetizam um novo composto, ele resiste à cristalização, mas após um laboratório conseguir, outros acham mais fácil. Shel Sheldrake diz que são os campos mórficos. Os químicos dizem que são cristais semente, traços microscópicos em roupas, barbas, em equipamentos compartilhados que circulam entre os laboratórios. Quando os cristais existem em um lugar, passam a existir em todos os lugares. Não são necessários campos misteriosos. Essa é difícil para mim, mas essa é a visão científica oficial. Os experimentos com palavras cruzadas e na TV são interessantes, mas têm efeitos pequenos e métodos contestados, podendo ir para qualquer lado. Não é a prova que Shel Sheldrake precisa. Mas então tem os ratos. Os dados de MacDougall são reais. Creel replicou isso. Agar replicou em outro continente. Os ratos ficaram mais inteligentes ao longo das gerações, sem nenhum contato físico. Críticos agora explicam assim: pesquisadores inexperientes causaram estresse nas primeiras gerações de ratos por manuseio inadequado. Conforme os pesquisadores melhoraram no manuseio, os ratos tiveram melhor desempenho no teste. Acho que os céticos perdem essa, especialmente considerando algo descoberto décadas após a morte de MacDougall. Epigenética. Isso mostra que características adquiridas
podem marcar quimicamente o DNA e passar informações para os descendentes. Então, o efeito pode ser real. A causa ainda não sabemos. Os cães antecipando a chegada de seus donos é o trabalho publicado mais forte de Sheldrake. Críticos encontraram problemas metodológicos, mas defensores replicaram os resultados. Esse ainda está sendo debatido, e todo dono de cachorro tem uma opinião. Aqui está o principal argumento usado pelos céticos. A ressonância mórfica exige transferência de informação sem custo de energia, e isso viola a lei da conservação de energia. A física tem regras, mas nem toda a física, não a física quântica. Duas partículas separadas por qualquer distância, uma sala, uma galáxia, não importa. Elas respondem uma à outra instantaneamente. Isso foi confirmado na década de 1980. Trata-se de uma transferência instantânea de informação que desconsidera a lei da conservação de energia e a velocidade da luz. E ninguém sabe como isso funciona. Na década de 1930, Carl Jung propôs o inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado de experiências humanas abaixo da consciência individual. O físico David Bohm afirmou que todos os pontos do espaço estão conectados. Erwin Schrödinger, um dos arquitetos da mecânica quântica e famoso pelo gato, argumentou que a consciência individual é apenas uma ilusão, que existe apenas uma mente. Max Planck, Nikola Tesla, Albert Einstein, todos chegaram ao mesmo lugar por caminhos completamente diferentes. Alguns pela matemática, outros vendo ratos em labirintos e outros pela teoria quântica. Todos olharam para o universo e disseram a mesma palavra: conectado. Talvez as leis da natureza sejam fixas, gravadas na realidade antes da primeira estrela surgir. Ou talvez o universo crie memórias que se fortalecem com a repetição, sempre evoluindo. Não podemos provar de nenhuma das formas. Mas existe um fato científico que ninguém pode negar. Há muito tempo, cada átomo do seu corpo estava conectado a cada outro átomo em cada outra pessoa na Terra. Cada átomo do seu corpo estava conectado a cada átomo em cada animal, cada planta, cada pedra e cada planeta do universo. E se as menores coisas que existem permanecem conectadas umas às outras, não importa a distância, agir como se as pessoas ao redor fossem separadas de você não é só falta de gentileza. É anticientífico. Obrigado por estar aqui hoje. Sou AJ e aquele é Ecofish. Este foi o The Why Files. Se gostou ou aprendeu algo, curta, inscreva-se, comente e compartilhe. Isso nos ajuda muito. O tema de hoje, como muitos outros, foi sugerido por você. Se quiser ver ou saber mais sobre uma história, acesse thewhyfiles.com/tips. Entre no Discord, envie um e-mail para nós, mande uma mensagem no chat, temos várias formas de contato e buscamos ideias de temas. E lembre-se, The Why Files também é um podcast. Você pode nos levar para onde quiser. Você ouve o mesmo conteúdo dos vídeos que mostramos aqui, além de conteúdo extra, como coisas que realmente não são permitidas aqui. The Why Files Operation Podcast está disponível em todos os lugares. E se você está ouvindo em uma plataforma de áudio agora, faz um favor para mim e aperta os botões seguir, curtir, dar joinha, avaliar bem, dar estrela, tudo isso. Isso faz uma diferença enorme. Eu agradeço. Agora, se você precisa de mais The Why Files na sua vida, vamos apenas. Você estragou minha piada, cara. Quer mais The Why Files? Participe do nosso Discord. Sabe quantas pessoas estão lá? Claro, só um segundo, estou terminando. São cerca de... Vou deixar assim. Agora são cerca de 100 mil membros no Discord. 24 horas por dia tem gente conversando sobre as mesmas coisas estranhas daqui. A comunidade é ótima, divertida e entrar é grátis. Falando em 24 horas por dia, certifique-se de que você... Ele está só se debatendo igual um peixe no convés de um barco. Tudo certo, camarada? Sim. Assista a nossa transmissão 24 horas dos bastidores do The Why Files pelo link abaixo. Passamos episódios seguidos
conteúdos divertidos e um chat ao vivo hilário. O pessoal de lá criou uma comunidade incrível. Se você gosta das histórias do The Why Files, confira também meu outro programa no canal, o The Basement. É um programa de conversas onde eu bato papo com as pessoas interessantes por trás dos episódios. Especialistas em temas como Cavaleiros Templários, Viagem no Tempo, Farsa do Pouso na Lua e JFK, tecnologia de OVNIs, consciência quântica e outros assuntos aleatórios. Se quiser sugerir alguém para o programa, me avise. Sempre busco bons convidados.